esteja orando para que ele possa chegar aqui em segurança, tranquilo e em paz. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Pai querido, nós somos te gratos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós somos te gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse momento queremos colocar diante do Senhor a vida do teu servo, o pastor Leonardo, pastor dessa igreja, onde ele está no engarrafamento, no intuito de chegar aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa dar tranquilidade no coração dele, que o Senhor possa dar paz para ele, que ele possa chegar nesse lugar guardado e protegido pelo Senhor. Nós oramos confiantes no teu agir, no teu mover, em nome de Jesus. Amém. Que bom poder estar aqui, nesse lugar, e ver esse momento maravilhoso com as mães, né? Bom, só para a gente ter uma noção, eu estava comentando com o João aqui no início do culto. Quantas mães temos aqui hoje nessa noite? Levanta a mão, por favor. Bênção pura. Olha quantas mães nesse lugar. Quantas mães. Estava comentando com o João que o coração de mãe, o coração da mulher é algo incrível, né? Seria bom que a gente, os homens aí, né, que estão em minoria, né, fizessem um esforço para que pelo menos a gente igualasse essa situação, não é verdade? Para que a gente pudesse requerer aí algumas coisas que a gente às vezes nem tem direito. Mas eu quero compartilhar um texto contigo nessa noite, texto da palavra do Senhor. Quero fazer uma reflexão contigo, e essa reflexão com você ela vai ser baseada na oração do pastor Fabrício no início do culto e no texto que estava projetado aqui, o texto de Isaías 49. Não sei se dá para projetar aí, dá para projetar para a gente aquele texto que estava no início. O texto da palavra de Deus, Isaías 49, versículo 15 e 16. Esse texto da palavra do Senhor, ele me chama muita atenção, mexe muito comigo. A gente, nesse texto, percebe a mão do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco. Mas não só o cuidado do Senhor, o texto ele fala sobre o coração de uma mãe, o coração de uma mulher que ama o seu filho. O texto da palavra do Senhor diz o seguinte, Isaías 49, versículo 15 e 16. Todos acharam? Amém? Vamos ler o texto da palavra do Senhor então. Haverá mãe que possa esquecer-se seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Versículo 16. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Pai querido, esta é a tua boa palavra. Palavra essa abençoada por si só. E nosso pedido nessa noite, que o Senhor fale aos corações daqueles que estão neste lugar, das mães que estão nesse lugar, e que nós possamos, Senhor Deus, entender o cuidado, Senhor Deus, o amor que o Senhor tem para cada um de nós, a tua proteção, Senhor Deus, o investimento que o Senhor faz em nossas vidas. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos do amor de mãe, esse amor ele é algo muito interessante. Por que interessante? Porque não tenha dúvida de que a atitude de uma mãe, a atitude de uma mulher, ela vai muito além do que a do pai. Ela vai muito além do que é de um homem. Uma mãe, ela consegue fazer tudo e mais um pouquinho
pelo seu filho. Não é verdade? As mães que estão aqui há de convir isso comigo. Quantos sacrifícios elas já fizeram pelos seus filhos. Hoje eu tenho o privilégio de ter a minha mãe aqui nesse lugar e posso dizer para vocês que quantos sacrifícios a minha mãe ela já fez, não só por mim, mas pela minha irmã, pelo meu irmão, quantos sacrifícios ela já fez. E o interessante nesse pensamento sobre o comportamento da mãe, sobre o investimento da mãe sobre um filho, é que nos dias de hoje a gente percebe que algumas mães elas têm deixado a desejar em relação a isso. Há um período atrás as notícias eram inúmeras em relação às mães que desprezavam seus filhos, largavam seus filhos numa lixeira, algumas em rios. Aqui próximo de nós mesmo, há um período atrás, encontrou-se uma criança nesse rio que passa por próximo. Isso me choca vindo de uma mãe. Uma mãe que gerou o seu filho no seu ventre durante 9 meses. Durante todo um período, ela passou por dificuldades, ela sofreu desde o início com enjoos, alteração do seu corpo, alteração do humor. Muitas situações essa mãe, ela passou para que chegasse até o momento dela gerar uma criança. E isso realmente choca a todos nós, choca, né, ao ser humano de uma forma geral. Ficamos revoltados. Mas o interessante é que a Bíblia fala que ainda que uma mãe ela possa desprezar esse filho, ela possa abrir mão de tal privilégio, o Senhor ele vai investir em favor dessa pessoa. O Senhor vai investir em favor desse. Mas eu não quero me focar na situação ruim, na história ruim. Eu quero me focar em você, mãe, que dedicou a sua vida ao seu filho. Eu quero me dedicar, né, e falar para você, mãe, desse amor que você tem expressado de tal maneira que faz com que nós pais venhamos a parar, olhar e falar: nós precisamos dar a mão palmatória e falar: você é uma mulher especial, você é uma guerreira, você é uma batalhadora. Quantas mães aqui já não tiveram que abrir mão dos seus sonhos em relação aos seus filhos? Qual foi a mãe aqui que já abriu mão dos seus sonhos em relação aos seus filhos? Levanta a mão, por favor. E fizeram isso, eu tenho a plena convicção de que simplesmente por amor. Por amor. Fizeram isso sem medir esforços. Fizeram isso porque sabia que era o seu filho. Alguém que foi gerado, iniciou-se como um pontinho, um nada. E esse pontinho, esse nada foi crescendo no seu ventre, foi tomando forma, foi crescendo, crescendo, formando-se um pezinho, uma mão, um coração, os olhos, a boca, o nariz, o ouvido. Foi crescendo, crescendo. E junto com esse crescer dessa criança, foi crescendo também o amor. Foi crescendo o amor. Há um tempo atrás, eu vi uma história, um tsunami, em relação a um tsunami que aconteceu, e uma criança, a mãe ela tinha 2 filhos, e nesse episódio, os 2 filhos, um dos filhos caiu no rio, naquela água, aquela imensidão de água, aquela criança cai naquela imensidão d'água, e ela só consegue segurar um dos filhos, e o seu filho
ele se desprende da sua mão e vai. E os relatos é que essa mãe, ela entra em desespero, ela entra num conflito, porque ela perde um filho seu, ela teve que optar por um, e a sua vida, aquele momento para ela foi de um total e absoluto desespero. A ânsia daquela mãe por querer salvar, por querer resgatar o seu filho. Eu tenho a plena convicção que Deus viu aquela angústia. Aquele filho que se foi, levado pelas águas, aquele filho que se perdia naquele momento aos olhos da mãe, o desespero que gerava no coração daquela mulher, ele é contemplado pelo Senhor. O clamor, o choro, as lágrimas que desciam pelos olhos daquela mãe, é contemplado pelo Senhor. E algumas horas depois, aquela mãe é resgatada. E momentos depois, o seu filho também é resgatado. Porque o Senhor contemplou o sofrimento, a angústia daquela mulher. Eu vejo nisso o investimento de Deus na vida de mulheres como essa que eu tenho certeza que estão assentadas nesse banco, estão me ouvindo nessa noite. Deus contempla todo o teu choro, toda a tua angústia, todo o teu sofrimento, todo o teu investimento na vida dos seus filhos. Deus contempla o teu coração, a tua oração em relação ao seu filho. Deus valoriza cada lágrima que você já derramou em relação ao seu filho. Todo o momento de alegria que o teu filho te gerou, Deus contempla tudo isso. Porque você, mãe, não é qualquer um. Você, mãe, é uma mulher especial, uma pessoa especial não só para os seus filhos, mas você é especial também para nós aqui, que somos pais, que somos seus maridos. Você é especial. Porque você, de uma forma inexplicável, de uma forma inigualável, você se dedica, como eu posso falar na condição de pai, que eu vou investir todo o meu tempo e não vou conseguir dedicar, dar todo esse amor, todo esse carinho como você dá, na qualidade que você, mãe, dá. Eu não conseguiria dar para os meus filhos. Por isso, acredita que Deus contempla tudo que você vive, tudo que você dedica, toda a sua lágrima, todo o teu investimento em relação ao seu filho, ele é valorizado pelo Senhor. Toda a tua oração, ela é contemplada pelo Senhor. Talvez você, mãe, possa olhar e às vezes chorar, se entristecer, porque você não pôde dar para o seu filho tudo aquilo que você queria, tudo aquilo que você sonhou, planejou, imaginou dar para o seu filho. Talvez o seu coração possa estar triste por conta disso. Talvez até mesmo você não expresse isso para os seus amigos, para as pessoas próximas. Mas esse sentimento de tristeza, esse sentimento, de frustração por não poder ter feito mais pelo seu filho, esse sentimento, ele é visto pelo Senhor. Os seus filhos, eles não estão desamparados de maneira alguma, porque Deus está contemplando o teu coração de mãe. O seu coração de mãe é contemplado pelo Senhor. O teu coração de mãe é contemplado pelo Senhor. A tua oração nunca será desprezada pelo Senhor. O seu clamor, os seus joelhos que se dobram todas as noites, a sua dedicação
ela jamais será desprezada por Deus. Você sabe por que isso? Porque Deus ama a sua criação. E porque Deus fez o mesmo investimento, você que é mãe, pela sua mãe. A sua mãe, você que é mãe, você tem uma mãe, você já teve uma mãe. Deus investiu mesmo na vida da sua mãe para que você hoje pudesse ter esse sentimento também bonito, para que você hoje pudesse investir da mesma forma na vida dos seus filhos. Deus, Ele não olha simplesmente as coisas circunstanciais, aquele momento, mas Deus, Ele tem o poder, a majestade de olhar o todo. Deus não olha só no momento. Deus, Ele planejou o início. Deus, Ele planejou o fim. Por isso, mãe, de forma alguma, o seu clamor, ele vai ser desperdiçado. De forma alguma, todo teu sentimento, ele é ignorado. Acredite, mãe, na sua oração. Acredite, mãe, no seu investimento, na sua dedicação em relação ao seu filho. Acredite, mãe, que você é uma pessoa especial. Acredite, mãe, que os seus filhos valorizam isso. Se porventura nós temos filhos hoje, nessa noite, nesse lugar, que ainda não conseguiram alcançar isso, é noite de refletir como filho. É noite de refletir como filho, como eu valorizo, como eu tenho tratado todo o investimento da minha mãe, da sua mãe. Porque, filho, amanhã você vai ser pai e você vai ser mãe. E algo que eu tenho compartilhado aqui na igreja, em algumas oportunidades, na escola bíblica dominical, com os homens, é que como nós queremos ser tratados? Como eu quero ser tratado? Como nós, filhos, desejamos ser tratados? A forma com que nós queremos ser tratados, nós precisamos tratar o outro. Nós precisamos tratar bem a nossa mãe. Nós precisamos valorizar o sacrifício da mãe. Não por a minha mãe estar aqui, mas é uma verdade. A minha mãe foi uma guerreira, uma batalhadora. A minha mãe, quando eu era adolescente, ela abriu mão de muita coisa para que hoje eu pudesse estar aqui. A minha mãe, ela abriu mão de um tempo que ela tinha para se cuidar, para que eu e minha irmã pudesse crescer, pudesse ter um mínimo. A minha mãe, ela investiu sacrifício por mim e pelos meus irmãos. E eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, pela educação, pelo investimento que ela fez. E você, filho? Você já dedicou um momento, não o dia das mães, não o dia de hoje, porque o dia de hoje é um dia fácil. Todos nós vamos ser movidos a falar com a nossa mãe, fazer alguma coisa pela nossa mãe. Mas você já parou? Você já parou para refletir em tudo que ela já fez por você? Nos mínimos detalhes. Quando você estava na escola, quando você estava indo para a faculdade, quando você estava indo para o trabalho, você já parou para refletir em como ela agia, como ela se preocupava? Lembra-se de
tantas ligações que ela fazia para você no mesmo dia. Você saía para ir a algum lugar e a sua mãe ligava 1, 2, 3 vezes, porque ela estava preocupada com o seu filho. A minha mãe, ela até hoje, às vezes eu percebo que ela se esquece que eu tenho 45 anos de idade. Às vezes a preocupação dela é como se fosse uma criança. Sentimento de mãe que nunca vai se apagar. Eu acredito que eu vou estar com 60 anos e a minha mãe vai estar lá, velhinha, cabelos brancos, e o comportamento não vai mudar. Não é só a minha mãe. Você, mãe, que dá um sorriso aí agora, você que está sorrindo pelaquilo que eu estou falando, como a Débora ali, e a gente vê aí como é que a Débora trata a sua filhinha, não vai ser diferente com nenhuma de vocês, mãe. Toda a sua dedicação, todo o seu carinho, todo o seu investimento vai ser assim. Os seus filhos vão crescer, eles vão deixar de ser crianças, vão deixar de ser adolescentes, vão deixar de ser jovens. Enquanto vocês estiverem vivos, vocês vão se preocupar com as suas mães, com os seus filhos, melhor dizendo, porque o sentimento de mãe, ele nunca vai se apartar de dentro de você, porque é algo eterno que Deus colocou em você. É algo bonito, é algo maravilhoso, é algo que acredito que nós homens não vamos poder alcançar, como o pastor Fabrício orou. Não vamos poder alcançar, mas nós homens podemos valorizar tal dedicação, tal carinho, tal amor, respeitando, cuidando, fazendo algo pelas nossas mães, dando um abraço, falando uma palavra carinhosa, respeitando. Eu costumo dizer para a Isabela e para a Maria Eduarda que enquanto a minha mãe for viva, eu vou precisar honrar a minha mãe, porque a Bíblia fala que os filhos têm que honrar pai e mãe, e a Bíblia não diz que essa atitude, essa ação, ela vai até você se casar, ou vai até você alcançar a maioridade. A Bíblia só diz: honra pai e mãe. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe sempre. Enquanto o seu coração bater, enquanto você estiver vivo, você precisa valorizar essa mulher guerreira que te colocou nesse mundo, que te ama com tanto carinho, com tanto amor. Eu quero finalizar essa reflexão nessa noite com você, pedindo a você que você dedique todo o teu tempo, todo o teu amor, todo o teu carinho ao seu filho, mãe. Porque Deus se agrada disso. Porque Deus escolheu você, porque você pode, porque você tem valor para Ele, porque você é uma mulher especial, porque você é uma pessoa especial, porque você não é qualquer uma, porque você não é qualquer mulher, porque você merece isso, porque esse dom da maternidade que foi dado a você é porque você merecia isso. Nunca abra mão desse dom que Deus te deu, de ser mãe. Nunca abra mão desse dom que Deus te privilegiou. Você é uma privilegiada por isso. Você, filho, valorize a sua mãe. Nunca deixe de valorizar a sua mãe. E eu quero orar não só pelas mães, mas orar pelas famílias que aqui estão. Mas eu queria pedir nessa noite que você, filho, que está afastado, que não está ao lado da sua mãe, que você estivesse agora, nesse momento, fosse ao lado dela. Que você abraçasse a sua mãe nessa hora, nesse momento. Queria pedir que você fizesse isso agora, que você está longe da sua mãe. Passa para o lado dela. Vou pedir a todos que se coloquem de pé.
pedir a minha mãe para vir aqui na frente. Nesse momento eu o Senhor é bom. Se você quer um exemplo, de mãe, dois exemplos de mãe para que você possa se espelhar e entender qual é. Maria foi uma mulher especial, escolhida por Deus para que Jesus pudesse vir essa terra. Uma mulher que foi fiel àquilo que Deus destinou a ela. Maria é um exemplo para todos nós. Um exemplo de dedicação de mãe. Sofreu porque viu o seu filho padecendo, o seu filho sendo humilhado, o seu filho sendo punido. Um exemplo de mãe. Sara, um exemplo de mãe, mulher de fé, uma mulher que recebeu uma promessa. E até que essa promessa se cumprisse, creio eu, que o seu coração muito se angustiou. Porque essa promessa não se cumpriu no tempo dela, no momento em que ela queria, no momento em que ela desejava, mas cumpriu-se no tempo de Deus. Deus foi fiel com aquela mulher. Deus é fiel com você. Deus é fiel com você. Deus é fiel com você porque Ele te ama, ama o seu filho, ama a sua casa, ama o seu esposo. Deus é fiel. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, abrace a sua mãe, agradeça a Deus por essa mulher que te gerou. Pai querido, obrigado pela vida das nossas mães. Obrigado, Pai, porque nós estamos hoje aqui por conta das nossas mães. Porque a essas mulheres o Senhor deu esse dom maravilhoso, o dom de gerar vidas, Deus. Nesse dom, Pai querido, foi embutido um sentimento, Pai querido, inigualável. Na terra, Pai querido, não creio que podemos encontrar um sentimento, um amor como de mãe. Como teu servo pastor Fabrício orou aqui. É aquilo mais próximo que podemos ver em relação ao sentimento que o Senhor, nosso Deus, tem para conosco. É aquilo que se aproxima do sentimento de Deus. Obrigado, Pai, pelas nossas mães, por cada mãe que está nesse lugar, por cada avó. Obrigado por essas mulheres, Senhor. Obrigado pela minha mãe, Senhor.